Oi, gente! Vamos começar a nossa aula de hoje. O nosso assunto é Terceira Revolução Industrial. Eu vou contextualizar um pouco para vocês, para que a gente consiga entender, né, quais as diferenças desse processo de industrialização. Vamos começar na década de 1760, quando ainda não existia as indústrias, ou seja, tudo que era produzido era feito à mão, e isso era chamado de manufatura. Eu acho que vocês lembram desse assunto, certo? E nesse período, o que existia era o capitalismo comercial, ou seja, tudo que você produzia manualmente, você iria receber em forma de capital, de dinheiro. E, enfim, na Inglaterra, como a gente sabe, foi onde surgiu a primeira Revolução Industrial, porque a Inglaterra começou a acumular riquezas com esse método de manufatura mesmo, e também com os avanços tecnológicos da época. Então, juntou o útil com o agradável e eles deram início à primeira Revolução Industrial, certo? O que consistia a primeira Revolução Industrial? Como a gente já sabe, vamos relembrar agora, a fonte de energia da primeira Revolução Industrial era o carvão, certo? Que deu início à máquina a vapor. Então, isso foi um avanço imenso nos meios de produção, nos meios de transporte mesmo daqueles produtos, certo? E o que acontece? Com a criação dessas máquinas, elas não funcionavam totalmente sozinhas, elas precisavam do auxílio do homem para que funcionasse. Então, agora o homem do campo, ele iria se locomover do campo para a cidade, para trabalhar lá na indústria. E com o início das máquinas, a gente conhece-se esse período por maquinofatura. E o capitalismo dessa maquinofatura era conhecido como capitalismo industrial, ou seja, as riquezas vêm de tudo que a indústria produz, tudo que as máquinas produzem, não mais do que o homem produz à mão, vai vir das indústrias, certo? E, como eu estava falando, as máquinas dessa época não funcionavam sozinhas, elas precisavam do auxílio do homem. E aí vai haver o chamado do rural, que as pessoas passaram a sair do campo e viver na cidade, por conta da indústria. Porém, apesar disso, o desemprego subiu, certo? Por quê? Porque apesar da indústria estar contratando pessoas para manter as máquinas em funcionamento, esse número não era compatível com a grande quantidade de pessoas que estavam chegando na cidade. Ou seja, as pessoas que conseguiam emprego continuavam trabalhando, mas não tinha emprego para todo mundo. Então, houve muito desemprego nessa época. Como também houve a desvalorização do trabalho daquelas pessoas e a exploração dos trabalhadores, porque não havia nenhuma lei que regulamentasse aqueles trabalhos. E a gente vai para a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial ocorreu da década de 1850 a 1914. Como a gente já sabe e revisamos na aula passada, a segunda Revolução Industrial ficou conhecida com o início do uso do petróleo para as indústrias. E isso aumentou significativamente o processo de industrialização dos produtos, ou seja, muita coisa era produzida em massa, em larga escala. Enfim, deu-se um grande passo nessas indústrias por conta da utilização do petróleo, né, seu modo de produção. E aí a gente chega na terceira Revolução Industrial.
A gente fala, os historiadores e pesquisadores falam que a terceira revolução industrial surgiu após a Segunda Guerra. O que a gente sabe, o que a gente interpreta disso? Bom, digamos que vocês estariam em guerra. E aí, para vocês vencerem o seu inimigo comum, vocês têm que ter mais inteligência para criar novas formas de combate, certo? De armas, de roupas que sejam adequadas, enfim. E, infelizmente, o que a gente aprende com a guerra é que as tecnologias surgem mais rapidamente com a guerra, né? Infelizmente. Mas, a partir disso, vai surgir muitas coisas que hoje nós utilizamos como meio, assim, digamos que básico, né? Primeiramente, o uso da eletrônica. Vocês lembram que na segunda revolução industrial era a elétrica, ou seja, a energia elétrica, né? E agora é a eletrônica, que vai surgir as máquinas robotizadas agora. Vai surgir a internet, vai surgir telefone, celular, no caso, né? Vai surgir também o primeiro computador, que foi criado por Alan Turing. Não sei se o nome se pronuncia assim, mas tudo bem. Era um computador gigante, não é como esse que a gente utiliza hoje. É um computador enorme que foi feito para desvendar um código nazista. A terceira revolução industrial, ela se iniciou na década de 50, de 1950 até os dias atuais, que é o que a gente está vivendo hoje. E como eu falei, vai surgir a eletrônica, e a eletrônica vai dar início à robotização das máquinas, ou seja, a máquina ela trabalha sozinha agora, ela não precisa de nenhum meio humano, nenhuma ajuda humana, certo? E então, com o crescimento das máquinas, vai haver um maior índice de desemprego, né? Porque agora as máquinas funcionam sozinhas. No entanto, na terceira revolução industrial vão surgir novas profissões, como os programadores, que são responsáveis por fazer programas que a gente utiliza hoje, tipo WhatsApp, Instagram. Vai surgir também as profissões de técnico de informática e técnico em eletroeletrônica, porque tem esse estudo da robótica, da automação, que são necessários atualmente. E o que mais? As características dessa revolução é que a velocidade das comunicações aumentou consideravelmente. Como a gente sabe, né? A gente pode falar com qualquer pessoa pelo WhatsApp, que vai ser muito rápido, certo? Devido a esse avanço tecnológico, as pessoas vão valorizar mais os estudos científicos. Por quê? Quanto mais estudo científico, mais avanço tecnológico a gente vai ter, né? Isso implica na aceleração do capitalismo, porque tudo agora a gente precisa, é movido, né, por esse capitalismo. Houve também uma maior utilização de fontes renováveis. Por que aconteceu isso? Porque as grandes indústrias, todo o meio populacional se preocupou com o meio ambiente, obviamente, né? Porque não adianta muita coisa a gente ter muito avanço tecnológico, mas não ter planeta, não ter vida, certo? Então, a consciência ambiental, ela aumentou bastante. E com isso, houve a utilização de novas formas de novas fontes de energia, como a energia solar, a energia eólica, a energia nuclear. A gente ainda utiliza o petróleo. Ele não parou de ser utilizado depois da segunda revolução industrial. Não. Ele continua sendo utilizado, sim. Porém, a gente também tem outras fontes de energia, certo? Que podemos utilizar. Eu vou falar das indústrias que foram desenvolvidas durante a terceira revolução industrial. A indústria eletrônica, a petroquímica, a cibernética, a aeroespacial,
a biotecnologia, né? Agora a engenharia genética. A gente tem um leque de coisas que nunca imaginaríamos que poderia acontecer, né? A gente nunca imaginaria que seria possível, por exemplo, o homem chegar à Lua, certo? Isso aconteceu em 1969, se eu não me engano. E foi um avanço imenso, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano, enfim. Esse foi apenas um adendo pra gente dar continuidade aos nossos estudos.